Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para aquele vídeo, já era para ter saído umas 2 semanas atrás, mas as últimas 2 semanas não foram fáceis aqui, vocês sabem, então vamos continuar. E hoje a gente vai falar de uma obra que é muito criticada pelo público. O pessoal, por mais que os autores sejam famosos, todo mundo critica demais essa obra. Eu estou falando de Platinum End. Platinum End, o trabalho mais recente da dupla Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, que vocês já ligaram o nome, né? Vocês sabem quem eles são. Eles são os criadores de Death Note e também de Bakuman. O Obata tem outras obras que já saíram aqui no Brasil, né? Que nem Hikaru no Go, All You Need Is Kill, mas juntos esses são os 3 trabalhos que a dupla fez trabalhando juntos, né? Death Note, Bakuman e, mais recentemente, Platinum End. Diferente das duas irmãs, Platinum End não foi publicado nas páginas da Shonen Jump semanal. Ele saiu na Jump SQ, se eu não me engano, e ao longo de toda a coleção, a obra teve 14 volumes. Tá aqui a coleçãozinha completa. Recentemente a JBC, eu acho que foi em fevereiro ou março, a JBC lançou o volume 14, encerrou a obra aqui no Brasil. E eu fiz toda uma maratona da obra para poder fazer esse vídeo para vocês. E por que eu fiz isso? Porque é meio que unânime no mercado, né, no público, que Platinum End é ruim, né? Praticamente todo mundo que eu conheço diz que Platinum End é uma porcaria, que é a pior obra da dupla e talvez um dos piores trabalhos da carreira do Obata. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu gostei de Platinum End. Hag, tu tá dizendo que Platinum End é bom? Não. Vamos com calma. Eu disse que eu gostei de Platinum End. Ele me pegou, eu consegui ler os 14 volumes bem tranquilo. Eu entendo quem criticou o final. Foi um final bem aberto, foi um final fraco. Vamos usar essa palavra também, né? Foi um final fraco. Mas eu acho que a leitura inteira de Platinum End é muito interessante. Ela tem pontos ali que vale a pena a gente analisar, vale a pena a gente tentar refletir. E inclusive que servem também para a gente questionar por que foi ruim. Bom, o que é Platinum End? Aqui a gente vai acompanhar um jogo de sobrevivência, tá? Deus tá morrendo, por assim dizer, né? Não fica muito claro o que está acontecendo com Deus, mas ele precisa ter um sucessor. E para isso ele envia 13 anjos para a Terra, para que esses anjos escolham quem eles vão agraciar para participar desse jogo de se tornar o novo Deus. Todos os personagens são suicidas, né? Os anjos escolhem eles após eles decidirem acabar com a sua vida, porque eles são pessoas que de alguma maneira desistiram de viver, eles não encontram mais motivos para continuar nesse mundo. Então os anjos escolhem essas pessoas para serem os candidatos a Deus. Tem uma questão bem interessante na hierarquia dos anjos e como essa hierarquia ela influencia no poder que os anjos dão aos seus personagens, né? Existem 3 tipos de poderes. O primeiro são as asas, que possibilitam que o candidato voe, consiga se locomover na velocidade da luz, quase. A segunda são as flechas vermelhas, que quando eles acertam alguém com essa flecha vermelha, a pessoa fica apaixonada, a pessoa fica submissa a quem acertou ela com a flecha.
E o último poder é a flecha branca, que só existem 3 flechas brancas, que são os poderes supremos, são os anjos supremos, e essa flecha branca é capaz de matar alguém. Obviamente, o nosso protagonista é uma das pessoas que tem um anjo supremo, então ele tem os 3 poderes, ele tem a flecha branca, capaz de matar pessoas. E a gente vai acompanhar então esse jogo de sobrevivência, quem é que vai se tornar o Deus. Dita então essa sinopse inicial, a gente consegue ter a ideia de Platinum End deveria ser interessante. Essa é a ideia base, né? Porque é muito interessante a questão de jogos de sobrevivência. Eu gosto muito de obras assim. Eu adoro o Diário do Futuro, por mais que algumas pessoas critiquem. Eu ainda vou fazer vídeo de Diário do Futuro em breve, porque eu gosto muito da obra. Eu gosto, por exemplo, gosto é forte, mas eu acho Bitum interessante. Eu gosto de Battle Royale. Então, jogos de sobrevivência normalmente me pegam. Então, por isso que Platinum End me chamou mais atenção. Sem contar que, por ser uma obra do Oba, né, escrita pelo Oba, eu estava esperando alguma discussão, alguma análise do mundo, né? Só que aí a gente entra um pouco naquilo que eu falei de Death Note, que eu acho que depois refletindo não só sobre Death Note, mas também um pouco sobre Bakuman. Eu vou fazer vídeo de Bakuman mais pra frente, eu acho que não mais esse ano, acho que só no ano que vem, mas vai ter vídeo de Bakuman para poder fazer as 3 obras da dupla. Só que refletindo um pouco eu vi que o Oba tem um defeito muito forte. Primeiro que ele não sabe fazer casais. Ele é péssimo para desenvolver casais. O Light e a Misa eram insuportável, mas eu consegui entender que o Light era um vilão e não estava muito interessado no relacionamento. Em Bakuman, o casal principal é um porre, é um saco ver o Mahiro e a... Eu nem lembro o nome da guria, mas é insuportável ver aquele relacionamento meloso deles que não vai a lugar nenhum. E em Platinum End acontece a mesma coisa. O casal principal é insuportável. O Mirai e a Saki não tem química, não bate, sabe, pessoal? É muito ruim. E esse é o primeiro grande defeito. Outro grande defeito, e talvez seja uma das explicações por que ele não faz casais bons, é que as garotas não têm personalidade, tá? A Saki não tem a menor personalidade. Ela, por mais que tenha alguns momentos ali em que ela tenta tomar uma decisão, é muito fraco, sabe? O 4º volume é muito focado nela, tanto que ela tá na capa. Mas é muito chato, porque é um pouco forçado aquele negócio dela quer viver, não quer viver, e aí quando ela decide viver, ela decide que ela vai fazer de tudo para ajudar o Mirai, e aí ela fica nessa meio que submissão ao Mirai, né? E a mesma coisa acontece em Bakuman. É muito chato aquele relacionamento de Bakuman, justamente porque a garota não tem a menor personalidade. Então, o Oba não é bom para fazer personagens femininos, e isso fica muito claro. Eu acho que a melhor personagem feminina que ele conseguiu fazer é a Misa. E mesmo assim, vamos ser sinceros que a Misa não é nenhum grande exemplo de personagem feminina, né? Pelo contrário, ela é extremamente estereotipada naquele gênero da loira gostosa burra. Então, é muito ruim ver as personagens femininas do Oba, e isso incomoda o leitor. Outro ponto de Platinum End que também incomoda, e eu vou começar falando realmente os pontos negativos da obra, é que Platinum End tenta ser inteligente demais do que ele precisa. E aqui eu entro também num dos pontos por que eu entendo o pessoal tá criticando muito Platinum End, porque todo mundo entrou na cabeça de que é uma obra do Oba. E ele escreveu Death Note, porque Death Note, aquela obra super inteligente, super densa, ele escreveu Bakuman sobre como é ser um mangaka, todas as questões do mercado editorial japonês, e todo mundo ficou esperando que Platinum End fosse ser uma obra super filosófica, né? Afinal, todos os candidatos a Deus são suicidas e estão
por que eles cometeram suicídio, nós vamos discutir o suicídio. E caramba, o Oba, ele caga lindamente pra isso, sabe? Ele tenta só fazer um Battle Shonen genérico. E eu vou ser honesto com vocês que eu acho que ele entregou um Battle Shonen genérico. E esse é o problema. Porque ele não consegue fazer um Battle Shonen genérico. E aí vem aquele problema do final de Platinum End, em que Platinum End não termina com uma luta. Ele termina com uma conversa. E ele tenta ser inteligente demais para algo que ele não conseguiu. Ele não cabia aquela inteligência toda. E aí aquela inteligência fica parecendo confusa. Fica parecendo maçante, assim como foi em Death Note. Sabe? Aquele negócio de porque isso, porque aquilo, porque esse, aquele outro. Não, é maçante, sabe? É chato. Eu falei recentemente de Akunohana, em que as coisas acontecem. Porque não tem aquela discussão e não ficam quadros e quadros e quadros acontecendo um debate super filosófico sobre o mundo. Platinum End acontece muito isso, sabe? Os candidatos a Deus tem uma hora que eles vão a público, o mundo sabe que está tendo uma seleção para Deus, e aí a obra começa, e aí os candidatos começam a discutir propostas de governo, por assim dizer, né? E aí as pessoas começam a ver o que os candidatos estão dizendo, e eles começam a refletir se os candidatos têm razão, e por que o mundo tem que ser assim, e nossa, vai tomando uma proporção que fica, sabe, demais, fica exagerado. E o último ponto negativo é que a sensação que ficou é que o Oba não sabia como ele ia terminar essa obra. Ele levanta muitos pontos que ele não completa. Por exemplo, ele levanta um questionamento se Deus realmente existe. E aí é muito interessante quando levantou o ponto de Deus realmente existe, eu me questionei de, peraí, isso aqui vai ser interessante. Como assim Deus não existe? Então o que é essa seleção para Deus? E aí se criou a ideia de que na verdade não existe Deus, existe uma criatura. E aí entra a questão do folclore, de que uma coisa, as pessoas acreditam tanto naquela coisa que aquela coisa começa a existir. Isso é a criatura, né? Creature, eles usam a palavra em inglês, de tanto que as pessoas acreditaram, aquela coisa existiu, e aí aquela coisa estava começando a perder força, e por isso criou a disputa para quem vai ser o novo Deus. Porque com a disputa acontecendo, as pessoas voltaram a acreditar que existia um Deus, e aquilo deu força novamente para a criatura. Muito interessante isso. É um ponto de vista muito legal, mas que foi pouco trabalhado, sabe? Eu não sei, parece que em determinado momento o Oba ficou com medo, sabe? Eu tenho essa sensação, ou talvez os editores cortaram ele de tipo, não, tu não vai mexer nesse vespeiro, sabe? Tu não vai dizer que Deus não existe. Deixa subentendido. Se tu acha que Deus existe ou não, tu deixa isso subentendido. Só que não fica nem subentendido. Ele nos deixa com a dúvida: existe uma criatura ou existe um Deus? Sabe? O vencedor do jogo virou Deus ou virou a criatura? E a gente não consegue decidir. Eu até tenho o meu ponto de vista, vou ser honesto com vocês. Eu achei bem interessante a questão de criatura, porque eu não acredito em Deus, mas é o meu ponto de vista. Mas o Oba não deixa claro, e eu não acho que ele fez isso de propósito, no sentido de fazer as pessoas questionarem. Não, ele fez isso para não mexer no vespeiro mesmo. Simplesmente para ele não cravar que Deus não existe. E eu achei até um pouco covarde, porque ele estava indo para uma crescente de dizer que Deus não existe. Algo muito parecido com Gantz. Gantz diz que Deus não existe. E em Gantz a gente tem a ideia de que Deus, na verdade, é um extraterrestre muito mais poderoso do que a humanidade. E que é esse extraterrestre que controla tudo. Então, Gantz foi muito mais ousado e claro na sua ideia.
Platinum End não. Platinum End deixa tudo subentendido, tudo em nuances, né? E aí volta naquilo que eu falei antes. Platinum End tenta ser inteligente demais pro que estava se propondo. Um outro ponto negativo da obra é que eu acho que o Orba não conseguiu aproveitar alguns ganchos interessantes que ele teve. Eu falei ali agora há pouco da questão de Deus, né? Mas outro ponto é que em determinado momento ele me passou a ideia de que a verdadeira vilã da obra ia ser a Nassi, que é a anja do protagonista. E eu tinha certeza que ia para aquele lado. Eu já estava vendo, não. A Nassi, na verdade, ela é a criatura, ela é Deus. E não foi para esse lado. E aí, de novo, eu fiquei pensando, porra, Oba, tava na tua frente, cara, era só fazer. E eu acho que esse é um dos principais pontos negativos, que nada fica explicado, sabe? O que era a Nassi, então? Sabe? Ele até dá uma explicação meio genérica de que ela foi o primeiro anjo. Se eu entendi direito, eu acho que foi isso. Que ela roubou parte do poder de Deus, talvez. Não sei, não ficou claro. E eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos. E aí volta de novo na questão do Oba não ter se decidido se Deus existiu ou não. Ele teve alguns ganchos que ele não trabalhou e isso incomodou o leitor. Eu acho que existe 2 Platinum End, tá? A primeira metade ali, até o volume 8, né? A metade seria o 7, são 14, mas não, vai até o 8, termina no 8, que é a primeira grande fase, é muito mais Battle Shonen, é muito mais shonenzão mesmo. É um vilão poderoso que eles têm que derrotar, e aí tem luta, tem poder, tem tiro, tem uma trocação de porradaria ali que, nossa senhora, aquilo ali é Battle Shonen. E aí, do 9 em diante, é um outro mangá. Volta a ser o Oba escrevendo e tentando ser inteligente e reflexivo. Então, assim, os primeiros 8 volumes de Platinum End, pra mim, são muito melhores que o resto da obra. Foi onde mais me pegou. Eu tava lendo ali um shonenzão bem porradeiro. E tava divertido. Tava muito divertido. Por mais que Platinum End tem aquele protagonista chato, aquele protagonista que decide que eu não vou matar ninguém, eu acho que tudo tem que se resolver do modo correto, e aí fica naquele negócio de que o vilão tá matando metade do planeta e ele tá tentando salvar metade do planeta sem matar o vilão, ele não quer matar o vilão. E até ok, é interessante essa visão, mas uma hora cansa, né? Cansa. Mas ainda assim é muito bom, muito mais por causa do vilão, né? O Metropolis Man é muito interessante. E eu até mexi lá no Twitter que o Metropolis Man nada mais é do que o Light, né? É o Oba dizendo que, ó, gente, o Light era o vilão de Death Note. Eu não sei se vocês não entenderam isso. E o Metropolis Man é claramente o Light assumindo que é vilão. Porque ele quer acabar. Ele tem uma visão muito parecida do Light. Que o Light é aquela coisa assim, eu vou acabar com a criminalidade matando todos os criminosos. Eu vou ser o único criminoso. O Metropolis Man é aquele negócio assim, eu vou acabar com a miséria do mundo. Como? Eu vou matar todos os miseráveis. Eu vou acabar com todas as pessoas pobres. Eu vou acabar com todo mundo que é feio. Só vai existir pessoas bonitas e ricas, porque é isso. Sabe? E é uma visão um pouco parecida com Light, né? Aquele negócio de que, para acabar com os crimes eu tenho que matar os criminosos. Não, né, gente? É muito infantil até esse pensamento. Só que, de novo, é muito interessante porque aí o protagonista confronta ele, eles têm as lutas deles. É muito bom. Aí, a partir do 9 até o 14... vai para uma coisa mais inteligente, com mais discussão, os candidatos a Deus param de se enfrentar e resolvem fazer uma assembleia para decidir quem vai ser o novo Deus. E tem algumas coisas interessantes, eu vou dizer que não, porque tem algumas coisas bem interessantes. Mas aí começa a ficar maçante, começa a ficar enrolado, começa a cansar, mas ainda é bom, ainda é bom. Eu
No Twitter eu tô fazendo a trend do que eu tô lendo, eu tô dando notas. E eu fui botando que Platinum End ali, ele é aquele mangá que fica na casa dos 5, 6, 6 sendo um bem bonzinho, tem volumes que ficam na casa de 4,5, mas é a média, sabe? Isso é uma média. Se vocês pensarem bem, de 1 a 10, ficar ali na casa de 4,5 até 6,5, tá no meio do caminho. Não tentem pensar em nota de escola que a média é 7, não. A média de 10 é 5. Se o mangá tira 5, ele tá na média. E eu acho que é isso, Platinum End. Ele é um mangá que é na média. E aí eu vou entender um pouco o pessoal criticar, muito porque eu acho que o pessoal tinha expectativas por causa da dupla de autores. Eu acho que aqui é o auge da arte do Obata. O Obata tá desenhando um absurdo aqui. Mas é um pouco decepcionante quando a gente pensa quem é a dupla. Mas quando a gente tenta desapegar de Death Note e de Bakuman, eu ainda acho que Platinum End é uma boa leitura, é uma leitura interessante. Eu acho que assim, não dá para criticar em Platinum End e me dizer que gosta de Black Clover. Sabe, eu não acho que as pessoas podem criticar Platinum End e dizer que gostam, sei lá, My Hero Academia. Sabe, são mangás que pra mim estão equivalentes a Platinum End. Mas o pessoal tem criticado muito e eu vejo alguns pontos de crítica a Platinum End, que ele é genérico, que ele é normal, que ele é comum. Tá, gente, se vocês vão criticar Platinum End por ele ser genérico e por ele ser comum, vocês vão ter que começar a criticar muito mais coisa, né? Porque ser genérico e comum hoje não, né? Em toda a história dos mangás é basicamente o que os mangás são. Principalmente os shonens. Eles são genéricos e comuns. É muito raro vocês terem o shonen excepcional, tá? Nem todo shonen é One Piece. E eu acho que isso é a coisa que a gente tem que botar mais na cabeça, tá? Nem todo shonen vai ser One Piece. Alguns shonen são só Platinum End. E às vezes isso é o suficiente. Eles não precisam ser mais do que isso. Eles não precisam ser lendários. Eles não precisam ser o melhor mangá de todos os tempos. Eles só têm que contar uma história bem. E eu acho que Platinum End, nos momentos, consegue contar muito bem a história. Bom, pessoal, é isso, né? Por hoje é isso. Esse é o nosso vídeo de Platinum End. Eu vou repetir. Eu acho que foi uma obra que ela é comum. Concordo com todo mundo que diz que ela é comum. Ela é genérica. Ela é bem clichê. Mas aí eu volto naquilo que eu disse também. Se isso é motivo para se criticar uma obra, a gente vai ter que começar a criticar muita coisa, tá? Porque muita coisa é comum, muita coisa é genérica, muita coisa é clichê. E Platinum End é isso. Ele é um mangá genérico, comum e clichê, mas que se propôs a fazer isso. Ele tem muitos pontos negativos, mas ele também tem alguns pontos positivos. Ele é comum. Essa é a palavra dele. Bom, por hoje a gente fica aqui. É isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo. E na segunda a gente volta. Primeira segunda do mês vai ser o vídeo de leituras do mês. Então eu vou falar das coisas que eu li durante junho. E é isso. Até lá.